Porque está escrito, dos teus cuido eu. E aí a gente tem o quê? Prazer em estar aqui adorando a Deus. Né? Não olhando no relógio, já vai, né? Pô, lá vai o pastor falar de novo. Ei, lá vem o pastor com a sua, sim, querido. E glória a Deus, quando eu estou com a boca afiada para te alertar. Porque vai ser triste quando você procurar e não ter. Vai ser terrível como muitos vão chamar a morte e a morte não virá. Quantos vão chamar a morte? Depois que a igreja gloriosa, que a noiva adornada, foi levada embora. Porque vai ser o dia que... cuidado quando o Espírito Santo for, ele vai ser retirado sim, querido. Mas o Espírito Santo vai ser retirado quando a igreja de Cristo também for. Quando Jesus voltar em glória, levar a sua noiva e levar para aquilo que está preparado. Então é isso que nós temos que entender. Eu fico preocupadíssimo, porque nós temos visto aqui 6.000 e poucas vidas, tantas coisas acontecendo. Essa semana nós estivemos na rua, como sempre. Terça-feira, irmão José, nós andamos no hospital Antônio Gírio e nós sentimos uma coisa tão triste de ver que não tinha, né, mudou tudo. Vimos depois uma briga na saída, não tinha médico, o povo perdido. Funcionários de 30, 40 anos em depressão, porque foram jogados como trapos de imundícia, como a Bíblia fala, como se não tivesse nenhum valor de nada. Pessoas boas que tinham ali no hospital, verdadeiros profissionais que estão até em depressão, agora nós temos que estar orando pelo seu Valdir, né, Zé? Foram mais alguns. E muitas vezes nós estamos nos casos, não estamos entendendo. É mais fácil eu ir na rua para reclamar, ou ficar reclamando, do que eu chegar no hospital e falar: Senhor, eu não aceito isso em nome de Jesus. Quinta-feira eu falei para os irmãos: vocês vão lá no hospital, nós vamos, que agora até não vai poder andar lá no hospital agora, por enquanto, porque ele não nos conhece. E para mim sozinho, chegar lá, com uma autoridade eclesiástica, mostrar uma carteira, falar: eu vou entrar, eu entro. Mas não é assim que Deus requer de mim, nem do José, nem de ninguém. Deus nos requer como servo. E como servo, que nós temos que aguardar o tempo dele. Porque é Deus que fez, assim como a arca fez os deuses babilônicos se curvar diante dela, assim vão se curvar diante de mim e de você, porque nós representamos o reino de Deus, querido. E nós não precisamos abrir a boca, nem mostrar carteirinha de nada, porque o que está em nós é muito mais poderoso. Porque o nosso silêncio quebra todo o inferno, querido. Porque o diabo não é onisciente, só Deus. Só Deus entra aqui, querido. E o meu silêncio, o teu silêncio vai incomodar o inferno de tal maneira, querido, que ele vai ter que se curvar diante de mim e de você. Para que quando você abrir a sua boca, você seja um verdadeiro adorador. Que você exerça a cidadania do céu como embaixador e embaixadora de Deus, e nada pode nos calar. Mas há algo muito sério que está lá no Tiago. Muito pode a oração do justo, hein? Seus feitos, José e Cris. Eles vão lá no hospital. Vamos começar como eu comecei. Senta lá e começa a orar. E ora. Porque certamente, querido, a partir do momento que eu vou ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, quando ele está no local, a Bíblia também fala que aonde a planta dos meus pés de Deus puser é terra santa. Glória a Deus. E a palavra santa significa separado. Deus separa. Deus separa de tal maneira, queridos, é tão sério. Quando você entrar nessa rua, em qualquer lugar, principalmente quando se trata de órgãos públicos, se trata de saúde, o anjo da morte é retido, ele não pode entrar. Porque nós somos luz das trevas. A não ser que eu não meia a boca, né? A não ser que, né? Aquele que, famoso camaleão, né? Quem na rua, sou quentão. E nós temos que ser verdadeiros cristãos da porta para fora. Nós temos que exercer a nossa autoridade de homem e mulher de Deus. Não é aqui na igreja, não. É da porta para fora que você tem que exercer a cidadania do céu. Aqui, pelo contrário, toda vez que você entrar aqui, você tem que tomar uma chibatada bem tomada, porque a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Amém. Você recebe a palavra, guarda ela, e quando você sai da porta para fora,
Você certamente, no caróis do tempo de Deus, você vai usar e você vai salvar vidas, você vai quebrar o inferno, você vai orar, demônios vão sair, vai bater retirada, pessoas serão curadas, mortos serão ressuscitados. Jesus falou que tudo que Ele fez nós podemos fazer também. O pão nosso de cada dia nos é dado hoje, assim na terra como no céu, não é assim? Venha o teu reino, nós os anjos. Então, entendeu como é que a essência do Pai Nosso é muito mais profunda do que uma reza. Ela é muito mais profunda porque ela tem os seus significados espirituais. É algo profundo, como eu falei para os jovens ontem aqui à noite. Se tem algo profundo na Bíblia, é a ortografia. Começa a observar e obedecer as pontuações do ponto, da vírgula, da exclamação, da interrogação, que você vai ver que cada vez que você parar a obedecer a ortografia a qual Deus capacitou o homem, o Espírito Santo vai abrir a tua mente e você vai ter visões espirituais e você fala, nossa, 50 anos eu lendo esta palavra e não percebi. É interessante que a minha esposa falou, está aqui, lá em Sofonias. Deixa eu ver aqui. Em Sofonias, isso que eu falei para você, cutucando teu amigo aí do lado, a partir do 1:14 diz assim, não precisa se levantar não, queridos. Amém? Sofonias, 1, versículo 14, está assim, está perto o grande dia do Senhor, está perto, muitos se apressam, muitos se apressam. Atenção, a exclamaçãozinha, atenção, cuidado, veja o que você está fazendo, veja onde você está colocando o seu dinheiro, veja onde você está colocando a planta dos teus pés, veja o que você tem feito no oculto, veja aquilo que você não tem dado a Deus, veja, tanta coisa para se ver aqui que a gente vai ficar assustado quando se vai no meu sentimento, daquilo que só eu sei. Você mais você, o Espírito de Deus. Aí a conversa muda completamente, né? Só se for psicopata, né? Olhar no espelho não querer entender, né, Lu? Psicopata, aí é diferente. E tem psicopata sim, não tenha dúvida. Por isso que nós não podemos aceitar, como em algumas denominações que falam que o suicida vai para o inferno. Não, opa, não. Isso não é Bíblia. A Bíblia fala dos homicidas. O suicida ele é doente também, precisa ser tratado, e muitas vezes não há tempo de ser tratado, ele tira a sua vida, mas no último suspiro Deus é misericordioso. Não cabe a mim nem você achar nada, né? Doente, pelo contrário, né? Muitas vezes você vai ser o galardoado ou vai ser requerido porque você podia ter dado um bom dia, não deu, podia ter dado um abraço, não deu. Podia, né, ajudar a atravessar uma rua, ela atravessou, e a pessoa vai naquela situação e vai se mata e tantas coisas terríveis por causa do descaso. Por isso, né, mamãe? Quando Deus toca assim, guarda lá. Há um menino lá, guarda lá. Não tem muito aqui, tá um dinheirinho, aqui tá um pão para você, tá um suco, pão pro pão, tá tudo certo. É um suicida que estava ali muitas vezes. Por causa de um pão, de um suco, ou seja lá, de um abraço, de um sorriso, você muda uma história de vida quando você recebe uma pedra na tua coroa de glória. Aleluia, Jesus. Porque é nos pequenos frascos que se guardam os grandes perfumes. É nos pequenos gestos que se vê as grandes coisas e ocultas que não sabes. Aleluia, Deus. Só o nosso Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia, Deus. E aqui diz, né? Atenção, o dia do Senhor é amargo. E dele clama até o homem poderoso, porque não tem, nesta hora não tem, querido. A hora que o terremoto vem, não tem Obama, Kibana, não tem governo, não tem ninguém. Que não tiver, não vai ter separação. Então não tem poderoso quando Deus dá uma ordem. Quando Deus fala, ó, vai, vai. Ó, pera um pouquinho, tem que tirar o Obama, aquele homem número não sei o quê, tem que separar o Lula. Não tem nada disso não. Não tem nada disso não. Pelo contrário. Eu creio, em nome de Jesus, mesmo lá no Nepal, mesmo lá em Salvador, que eles adoram o templo, tem lá a idolatria deles, há muitos homens e mulheres de Deus, querido. Aleluia, Deus. Os quais chegaram no dia deles estar na presença do Senhor, em glória, e parte também, sem problema nenhum. Qual o problema? Ninguém vai ficar para semente. Então não tem
né? Não tem isso para nós se preocuparmos também. 6 mil porque ela adora outros deuses, foi tudo. Não, querido, mas tem muito homem de Deus lá, muita mulher de Deus, muitas crianças. Quantos inocentes foram partidos? Quantos não foram assim? Mas dentro da palavra nós sabemos que Deus é de misericórdia. E nós nunca sabemos como nós vamos partir dessa terra. Não se esqueça que os apóstolos, exceção de João, todos foram assassinados. Todos foram assassinados. Conheci várias vezes, já por várias vezes, pastores saíram do culto, morrer a família toda no acidente de carro. Eu era menino de um superintendente da escola dominical, que era uma bênção. Ele foi com o filho, foram pescar, foram não sei aonde. O filho e o pai na água, subiu o cara e ele pula, os 4 morrem. Isso foi no domingo, depois de 3. No domingo ele estava, isso foi acho que no final de semana prolongado que nem esse. E quando nós fomos lá na igreja, ele dava lá os 4 caixões, pronto, querido. Sim. Não importa. O que importa é saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso e qual a nossa convicção, o seu reino. Reino de Deus. Essa é a convicção do cristão. Porque a morte não é um problema meu nem teu. Porque nós não fomos feitos para morrer. Então a morte só nos atinge. Bate nessa tecla aqui, eu falei semana passada, vou falar enquanto viver. A morte só vai te atingir na linhagem de sangue, querido. Quando for o Zezinho da esquina, teu amiguinho, seja lá quem for, você vai chorar do lado d'água, tudo bem. Mas quando for da linhagem de sangue, principalmente quando nós geramos, nós cuidamos, que nós levamos, enterramos e voltamos sozinhos, aí a ficha cai. Aí você toma uma cacetada e não tem pra onde correr, e os olhos espirituais abrem, aí assiste o choro da perda. Aí muda de conversa. Aí nós vamos ver que realmente a morte é real. Mas enquanto isso não acontecer, ela é fictícia. É de faroeste, dá 50 tiros, cai 1 milhão. Isso aí, mas porque o homem não foi feito para morrer. O homem só ganhou bilhões de mortes porque pecou. Minha filha perguntou para mim, vai lá no filme. Quando Jesus expira assim, tem um grito do diabo, né? Foi isso, né, Gisele? Cadê minha filha? Foi isso, né? É assim, eu não ouvia desse filme. O diabo disse que lá no filme era o meu grito, colocou um grito. Teve grito meu que sabia que o diabo foi. Jesus foi lá no Hades e perguntou para a morte: morte, onde estão os seus milhões? Aí mudou de conversa, né, doutor? E o diabo não teve poder sobre a ida de Jesus lá no Hades. E pelo contrário, Jesus vai, passa 3 dias lá, isso está escrito, e ele fala para os espíritos acorrentados e atormentados: vocês tinham tudo. Vocês tinham tudo e não deram crédito, se deixaram se levar. E há um estudo mais profundo sobre essa parte, quando Jesus está no Hades, que são anjos que o próprio Deus os acorrentou lá no Hades. Então é uma coisa muito mais séria, queridos. Muito mais sério quando se trata do reino de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade. Vim na igreja só por vir. Não tem problema para a igreja. Até se for para a igreja. Ou se não, pega um dogma, pega um costume, põe o cabelão, põe isso, põe aquilo, cada um tem o seu dom, a gente respeita, não estou aqui para falar sobre isso, mas a minha Bíblia não diz que isso vai salvar ninguém. Então a Bíblia fala o quê? Da doutrina do amor. Dentro da doutrina do amor, Jesus ladrão da cruz nu também, Jesus olhou para ele, ele professa seus pecados, e ele fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quebrou aí todos os dogmas, costumes e religiosidade. Não teve tempo de batismo, né? Não teve que falar em línguas, pular, sapatear, derrubar a igreja, não teve tempo. Não teve tempo de colocar terno, não teve tempo de fazer barco, não teve tempo, nada disso. E bastou uma atitude do ladrão: reconhecer seus maus caminhos, professar, abriu a sua boca, quebrou o inferno, ele quebrou o silêncio. E quando ele abriu a sua boca, o diabo tremeu. E aí Jesus olhou no seu coração, na sua fé, e viu sinceridade. E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo. Aí vem o soldado, quebra-lhe as pernas, porque toda ação tem reação. Ah, não, lá na cruz Senhor Jesus, sai pulando da cruz, está tudo certo. Não, querido, ele era ladrão, matou, roubou, era pedófilo, um monte de coisa. Porque a cruz era para os amaldiçoados, os piores vagabundos. A palavra vagabundo significa amaldiçoado.
E ali teve sim teve a reação dos seus atos carnais, o seu ato como homem natural. Veio sim sobre ele, querido, a sua sentença. Inspirou na cruz junto com Jesus também. Mas eu creio que ele não morreu, mas ele dormiu no Senhor e foi para o seio de Abraão. Porque assim Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Mas morreu também, dormiu. Tanto da esquerda como da direita. Só Jesus que não teve o seu corpo quebrado. Ele expira na cruz, vai no Hades, ele ressuscita, fica 40 dias aqui, fala com os seus discípulos, sopra o Espírito, assim como o Pai fez lá em Adão, assim como o Pai fez no Vale dos Ossos Secos. Tem muita gente soprando o Espírito de culto. E ele sobe em glória. E o anjo fala: ei, assim como Jesus foi, ele vai voltar também. E ponto, querido. Isso que é majestoso, é simples adorar a Deus na nossa simplicidade. Eu vou falar algo aqui, já falei aqui, alguns que me conhecem. Se você estiver aqui na igreja, com uma calça rasgada aqui, ó, bem aqui, e for sua melhor calça, querido, você pode ter certeza que Deus se agrada, porque é o seu melhor, querido. Deus não está preocupado com isso não, mas é o teu melhor. A tua calça rasgada, você não tem linha para costurar, não teve como você acertar, mas o seu coração fala: mesmo assim vou adorar o meu Deus. Certamente que Deus vai receber a sua oração. De que muitos caras de pau com terno Armani, né? Tem uns pastores que gostam de terno de 16 mil, 20 mil, umas mulheres que gostam de vestido de 20 mil, anelzão, um monte de coisa. Não estou criticando, não, viu? Eu tenho um anelzinho, mandei fazer, cada um tem as suas coisinhas aí, fruto do teu trabalho. Né? Você trabalhou, você tem que ter suas coisinhas, mas por que não? Deus te agrada também. Eu falei para os jovens ontem, Deus é detalhista. Se você gosta de vermelho, né? Brinquinho vermelho, colarzinho vermelho, roupa vermelho, tudo combinando, Deus te agrada. Né, mulher? Deus fica feliz, velho. Você está feliz? Ele te dá condição para você colocar todo o conjunto conforme o desejo do teu coração. E Deus fica contente em você também, porque Ele é abençoador. E Ele fica feliz quando nós viemos adorar Ele em alegria no coração. Amém. O dia do Senhor é amargo e até o homem poderoso, clama até o homem poderoso, mas aquele dia, dia da indignação, da angústia, dia de alvoroço, e dia de desolação, dia de escuridade, negritude, dia de nuvens densas trevas. Nós tivemos essa profecia aqui em Sinfonias. Ela se realizou ali nas duas torres, ali nos Estados Unidos. E depois nós vamos para o Salmo 42, 7, que diz o que? Um abismo chama outro abismo. Então nós temos visto o que? Está vindo, né? Porque o homem não se acertou, não está se acertando, está fazendo coisa errada o tempo todo, e as profecias estão se cumprindo, vai se cumprir uma a uma. Dia da angústia, dia de alvoroço, desolação, de escuridade, negritude, dia de nuvens, densas trevas. Dia de trombeta, de rebalde contra as cidades fortes, enquanto as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e neles andarão como cegos, porque precaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramar como pó, e sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Cuidado com a repentina, porque nós nunca sabemos como seremos pegos de surpresa. Cuidado com o culto, cuidado com o descaso, jovem, irmão, pastor, cada um de nós. Seja um atalaia, esteja em alerta, porque nós nunca sabemos quando o Senhor vai requerer. Ah, uma brincadeirinha, então vai para o inferno com brincadeirinha em tudo. Ah, eu estava, vai. Não tem essa, querido. A coisa é séria. Porque Paulo alerta lá em Romanos 20, olha, tais almas são desculpadas, hein? Os atributos de Deus, toda a sua majestade, glória, tudo aquilo que Deus tem feito por mim e por você. Então não adianta vir com desculpas esparrafadas. Não adianta. E nós temos visto isso, queridos. Nós temos vivido, temos se entristecido. Eu fico muito preocupado. Essa semana eu falei, na quinta-feira, né, irmã? Eu não gosto. A nossa igreja, viu, Lucas? Nós não temos costume de ficar falando de dias, ofertas, essas coisas, porque quem zela por nós é Deus. É maná, a porção certa.
Mas eu tenho que orar a Deus também, porque se o dono daqui aumentar em R$200 de aluguel aqui na igreja, eu sou obrigado a fechar a igreja, porque eu tenho que pagar o aluguel da igreja. E aí? Não é triste? Ou não? É ou não é, irmãos? Então é coisa séria. Coisa séria. Porque não estão tendo a visão, querido. Que a perua não anda sem gasolina. Não entenderam ainda que as crianças estão bonitinhas aqui, essas roupas não caem do céu. Alguém comprou o seu título, sua oferta. E aí o que tem acontecido no nosso ministério? Deus tem tocado no ímpio. Essa cadeira é para você sentar, o ímpio que dá. É a mola da porta que quebra, o ímpio que quebra e que abençoa. É o pão que está faltando, chama o Sérgio, dá R$100 aqui. Eu nunca vi trabalho como esse, a minha igreja não faz, mas eu vou dar uma oferta e dar lá os R$100 e o pão está garantido por mais 2 semanas ou 3. E assim Deus tem feito, vai fazer. Mas imagina se eu e você fomos requeridos agora, repetindo. Como é que está a sua oferta pessoal? E a sua oferta, né, daquilo que Deus tem te abençoado, do seu trabalho? Então é muito sério. E tem outra coisa também que nós temos que entender, jovens, irmãos, e a mim. Você que está trabalhando, tem seu emprego, toma muito cuidado com o saco de pé furado, viu? Porque não adianta nada que você trabalhar de segunda a segunda, 24 horas, fazer 3, 4 horas extra, se não tiver a bênção de Deus. Não vai adiantar nada. Olha o que diz lá em Ageu 1:6. Tem semeado pouco e recolhido, tendo semeado muito, quer dizer, trabalha, e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestidos, mas ninguém aquece. O que recebe salário, recebe para pôr em saquetel furado, em bolso furado. Não tem bênção de Deus. Não está debaixo da bênção da viúva, como Jesus falou, haverá sim um memorial eterno enquanto essa viúva viver. Vamos estar falando, porque a viúva chama Gilberto, Tereza, Maílde, cada um de nós aqui, querido, é que vai representar aquela viúva, quando ela deu o seu tudo, porque ela depositou. E quando nós depositamos, é sinal que haver juros e correção monetárias. Deus abrir a janela dos céus e abençoar de bênçãos tais. Então eu sempre falo assim, não adianta muitas vezes a gente pegar um envelope lá com R$1.000. Nossa, R$1.000, onde será que vai esse dinheiro? E quando eu falo isso, examina a mim mesmo, não dou um centavo, não dou nada para a igreja. E estou preocupado muitas vezes com R$1.000, que a igreja está recebendo, achando que vai dar para fazer